A gente vai falar agora de uma propriedade do filho também, que chama flex, que é uma propriedade que vai englobar outras propriedades. Então, a gente consegue definir ela como non, ou seja, o meu filho não vai ser flex, certo? Ou então, eu consigo definir outras coisas para ela, como, por exemplo, eu consigo definir o meu flex grow, o meu flex string e também a minha flex base. Vamos ver isso na prática? Então, olha só, eu tenho o exemplo que a gente usou na aula passada, né? E ele tá com o nosso container pai e os nossos filhos. O que eu vou fazer é pegar o meu item A e vou colocar para ele um flex. E aí, eu posso colocar para ele, por exemplo, non. E olha só o que vai acontecer. Se eu diminuir a largura do meu container pai para 100, olha só o que acontece. O meu filho A, ele passa a não pegar o flex, certo? Ou seja, ele não se ajusta com o display flex, como os outros itens. Se eu diminuir o meu container mais ainda, por exemplo, para 50, olha só o que acontece. Ele quebra, ou seja, o meu item aqui A, ele não vai perder nunca esse tamanho aqui. Por quê? Porque eu falei para ele que ele não é flex, né? Que esse item aqui, ele não vai funcionar como os outros. Ele passa a não ser flex, certo? E se eu quero que ele seja flex? Então, eu vou voltar a minha largura aqui para 400, certo? E vou vir aqui no meu flex e vou colocar para ele o seguinte. Eu vou colocar aqui meu flex grow aqui para ele, vai ser 2. Vou colocar aqui o meu flex string, que vai ser 3. E vou colocar que o meu tamanho base aqui vai ser 200 px. Então, olha só o que aconteceu. O meu item, ele passa a ter uma base de 200 px, certo? E aí aqui, ó, vamos colocar aqui em cima para vocês, para deixar guardado aqui, né? Aqui ele vai pegar o flex grow, certo? Como primeiro valor. O flex string como segundo valor, string. E como terceiro valor, ele vai colocar o flex bases, certo? E olha só o que está acontecendo aqui. A minha base é 200, mas ele está maior do que 200. E por que isso está acontecendo? Porque eu coloquei aqui o meu flex grow, que faz o meu item crescer para 2. Se eu diminuir ele para 0, ele passa a ter 200. Se eu aumentar ele para 4, ele passa a ser 4 vezes maior do que os outros filhos, certo? E se eu vier aqui agora e diminuir o meu container para 100, olha só o que acontece. O meu item A, ele passa a ser 3 vezes menor do que os outros elementos, certo? Se eu colocar aqui 2, ele passa a ser 2 vezes menores. Se eu colocar aqui 4, ele passa a ser 4 vezes menor do que os outros itens, certo? Então, essa propriedade flex, ela pode ou definir que o meu filho não é flex, né? Que ele vai se comportar de maneira diferente que os outros filhos, ou eu posso usar ele como uma propriedade que vai englobar o flex grow, o flex string e o flex bases, certo?